Bom dia, caros alunos e caras alunas, né? Então vamos dar início às nossas aulas remotas, hoje com o tema potenciação. Então a potenciação já é um assunto conhecido por todos, né? Já viram no sexto, já viram no sétimo, então para alguns no oitavo, então também vai ser um assunto visto no nono e no oitavo ano atualmente também. Então, como é que acontece a potenciação? A potenciação é um produto, portanto, uma multiplicação de números iguais, tá? Que a gente chama de fatores iguais. O nome fator é ligado à ideia de multiplicação, à ideia de produto. Então, quais são os termos de uma potência? Preste atenção. Aqui nós temos a potência A elevado a N. Lembrando que o A e o N representam, são letras, mas representam quaisquer números que você imagine. Então aqui nós temos o A, ele está embaixo, é chamado base, enquanto que o N, o valorzinho atrepadinho, está lá em cima, é chamado expoente. E ele tem uma função muito importante que é indicar quantas vezes a base irá repetir-se. Então, se o N, no caso o expoente, se o expoente vale 3, a base se repete 3 vezes. Se ele for 10, a base se repete 10 vezes, ok? Fiquem atentos com isso. Nada de fazer A vezes N, nada de fazer isso. Isso é um erro muito claro. A base tem que se repetir várias vezes. Temos algumas potências especiais, a primeira delas, e muito conhecida, gera muito erro dos alunos, é quando a gente tem A elevado a zero. No caso aqui, N está representado por zero. O expoente é zero. O que é que acontece quando o expoente é zero? A resposta é 1. Não tenha dúvida, meu amigo e minha amiga. Expoente é zero, não perca tempo, coloque 1. E isso, jamais o A pode ser zero, tá? A base não pode ser zero para que isso aconteça. Segundo caso, o expoente é 1. Então, A elevado a 1, A. A resposta é a própria base. E o terceiro caso, e outro também que ocasiona muito erro, é quando nós temos o expoente negativo. Aqui vocês podem ver que nós temos menos n, o expoente é negativo. Como resolver? Como proceder? Nós vamos retomar a ideia de fração. Fração inversa. Lembrar daquela regrinha lá, só para a gente relembrar mesmo, do sexto ano, que era divisão de fração, que diz assim: na divisão de fração, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, a ideia de inverso ou de fração inversa vai ser usada aqui. Professor, onde é que tem fração aqui? Você está ficando louco? Não, todo mundo sabe que qualquer número pode ser escrito em forma de fração. Qualquer. Então, aqui no caso, o numerador, vai ser A elevado a menos N e o denominador 1. Então, nós temos uma fração, sim. A elevado a menos N sobre 1. Como é que a gente inverte essa fração? Lembre-se, eu só vou fazer dessa maneira se o expoente for negativo. Ok? Então, como é que a gente resolve? Muito simples a regrinha. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Pronto, resolvido o problema. Então ficou 1 sobre A elevado a N. Professor, aqui era menos N, você colocou N, você errou novamente. Não, está errado não, está certíssimo. E é assim que você tem que fazer em casa. Por que aí ficou positivo o expoente N? Porque aqui ele era negativo. Quando a gente inverte a fração, a gente transforma ele em positivo. Porque, meu amigo, você viu que a gente só sabe resolver potência com expoente positivo. O expoente tem que ser um número natural e positivo. Então, aqui, ele era negativo. Como é que eu deixei ele positivo? Ora, eu vou inverter a fração, o de baixo sobe, o de cima desce, e transformar, mudar o sinal dele. Então ele era menos n, passou a ser mais n. Agora ele ficou positivo, agora eu sei resolver como a gente viu aqui, repetindo a base.
Agora, cuidado. Tem esta maneira, mas eu vou recomendar que vocês utilizem esta maneira aqui. Recomendar, não é obrigatório, mas é interessante que se utilize esta forma. Por quê? Porque aqui você não tem o risco de esquecer de colocar o expoente n aqui também. Muitas vezes pode acontecer esse perigo, esse risco de você deixar de colocar o expoente n no numerador e colocar ele apenas no denominador. Isso pode acontecer? Pode demais. Ok? Quando o numerador vai ficar 1, tudo bem. Porque 1 elevado a qualquer potência dá sempre 1. Mas se não fosse 1 aqui, e você esquecesse de colocar o expoentezinho nele, perdeu aquela questão, tá certo? Então fiquem atentos. Então vamos usar essa maneira que é o quê? Do mesmo jeito, você inverteu, ficou o de baixo sobe, o de cima desce, coloca dentro do parêntese e o expoentezinho, tá aqui, ele vem para fora. Positivo. Que o meu objetivo era deixá-lo positivo. Ok? Então fica a melhor maneira mais bacana que se tem é fazer isso aqui. Então 1 sobre A dentro do parêntese elevado a N. Aí você resolve a potência envolvendo a base fração. Também o A não pode ser zero, a gente viu que jamais numa fração, denominador jamais. Nunca ele pode ser zero. Porque não existe divisão por zero. Vamos a alguns exemplos aqui. 2 elevado à quarta potência, como é que a gente resolve? Quem é a base? 2. Muito bem. Responda em casa. Eu não estou vendo vocês aqui, mas vocês têm que falar. Participar na sua própria casa, ok? Então fica 2. Quantas vezes esse 2 vai se repetir? 4 vezes. Muito bem. Porque o 4 é o expoente. Então, 1, 2, 3, 4. Então nós temos aqui 2, 2, 2 e 2. Lembrando como é a multiplicação, claro, é vezes, né? Multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Outro erro muito grande que eu comentei no início, que é o seguinte. Os alunos acham que é 2 vezes 4, 8. Bota de logo de cabeça 8. Muito errado essa ideia. Tá? Não é 2 vezes 4. Não é menos 2 vezes 3. Não é 26 vezes 0. Errado. Tá certo? Então, a base tem que repetir o número de vezes que o expoente indica. Aí eu vou efetuando as multiplicações devagarinho. Lógico que com o tempo você vai memorizando e vai não perdendo mais tempo. Você vai ganhando tempo, resolvendo logo mentalmente algumas coisas. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 e não 8. Então, 2 elevado à quarta, a leitura, 16. Letra B, cuidado, hein? Repare que o expoente ele é ímpar. E repare também que a base é negativa. Regra. Base negativa dentro de parêntese. Expoente ímpar, a resposta vai ser negativa. Vamos conferir. Quem é a base, pessoal? Menos 2. Quantas vezes o menos 2 se repete, gente? Isso mesmo. 3 vezes 1, 2, 3. Vamos multiplicar de início os sinais, não esqueçam. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Próximo exemplo. Menos 2 ao quadrado. Opa, base negativa de novo, mas olha o expoente par. Base negativa, expoente par fica da seguinte maneira. Do mesmo jeito. A base repete-se quantas vezes agora, meu povo? 2 vezes. Muito bem. Quem respondeu está de parabéns. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4.
Base negativa, expoente par, resposta positiva. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa, ok? Cuidado com essa ideia de base negativa. Ela tem que estar dentro do parênteses para a gente poder aplicar essa dicasinha que foi dada, tá? Se não tiver parêntese e a base for negativa, tudo é negativo. Não perca, não vacile, tá? A resposta vai ser negativa. A única sugestão é quando tem parêntese. Pronto, então quando o expoente é zero, como a gente acontece aqui no caso 26 elevado a zero, a resposta vai ficar 1, não perca tempo, porque ele é um dos casos especiais. Expoente zero, resposta é 1. E quando acontecer 10 elevado à quinta, por exemplo, letra E, muito simples. Quando a base é 10, a gente tem uma dica que é o seguinte: repete 1 e completa de zeros de acordo com o valor do expoente. Como o expoente é 5, você vai colocar 5 zeros. 10 elevado à quinta é igual a 100 mil. 4 elevado a menos 2. Outro casinho que é expoente negativo. Menos 2 é negativo. Expoente não é para ser negativo. Ninguém sabe resolver expoente negativo. Eu sei resolver expoente positivo, que eu repito a base e multiplico bonitinho. O que é que a gente vai fazer? Transformar ele num positivo. Como é que a gente faz isso? Pegando a ideia de fração. Aqui embaixo é 1. Como é que a gente resolve? Abre parêntese. Lembra do parêntese aqui? Caso especial. Quem está embaixo sobe. Quem está em cima desce. Fecha o parêntese. Não esqueça de elevar ao expoente positivo. Que esse era meu objetivo, deixar o cara positivo. E assim ele ficou. Ok? Então a gente vai ter aqui 1/4 elevado ao quadrado. É assim que a gente resolve um expoente, uma potência com expoente negativo. Pronto, como a base é 1/4, a gente repete ela 2 vezes, não é verdade? Você já está craque nisso na sua casa. Então ficou 1/4 vezes 1/4. E agora? A gente resolve multiplicação de fração assim, ó. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Por isso que os alunos que sabem resolver multiplicação, às vezes não sabem resolver a adição, porque eles acham que é a mesma coisa. Mas na adição e na subtração não é assim. Aqui só acontece na multiplicação de fração. Ok? Não pode fazer isso na soma. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Nesse penúltimo exemplo eu coloquei: escreva em uma única potência. Gente, aí de casa, já está chegando aqui o sol, que eu estou na área externa da minha casa, na varanda. Então o sol já está adentrando aqui o nosso quadro. Vamos ser mais breves aqui. Então vocês conseguem contar de casa quantos fatores de 2 a gente tem? Muito bem, se você respondeu 5, você está enxergando direitinho aqui o nosso quadro, mesmo com o sol já batendo aqui perto do nosso exemplo. Então ficou 5 fatores. Ora, a gente viu que na potência a base é aquele número repetido. Se quem está repetindo é o 2, ele é a base. Professor, mas uma potência precisa de expoente. Ótimo. Quem é que indica o expoente? É o número de repetições. É o expoente. Como se repetem 5 vezes, o expoente é 5. Pronto. Então, este grupo de fatores pode ser representado pela potência, única potência, 2 à quinta. Ok? Para finalizar, ver se vocês conseguem visualizar aqui ao lado, né? Mesmo com o sol. A gente pode acontecer de encontrar adição e subtração de potências. Como é que a gente tem que fazer? Você pode fazer isso aqui, jamais, na soma e subtração. 2 mais 3, 5. Vou até mudar aqui esse expoente para ficar bacana. Está aqui 3. 2 mais 3, 5. Não, de jeito nenhum, faça isso não. Não é assim. Você resolve primeiro as potências, depois é que você soma. Né? Aqui é como, lembra da expressão numérica? Primeiro eu resolvo multiplicação e divisão. Por último é que é adição e subtração. Quando a gente ganha
duas novas operações, além das 4 básicas, que são a potenciação e a radiciação, a gente tem duas operações mais fortes ainda. Então, se a gente tem potência e radiciação no meio, eu resolvo elas primeiro. Aqui tem a adição e tem potência. Então, resolvo logo as potências. Por último é a adição. Então, 2 ao cubo, 8. 3 ao quadrado, 9. Agora que eu vou somar. 8 mais 9, 17. Ok? Então, essa foi nossa aula. Junto com o vídeo, após o vídeo, eu vou enviar os exemplos para vocês resolverem, muito semelhantes ao que a gente trabalhou aqui hoje. E por volta de 11 da manhã a gente envia a lista de exercícios para vocês resolverem no caderninho, tudo bonitinho, e enviarem para mim no final da tarde. Só lembrando que olhem o cronograma, tem lá os horários bonitinhos para vocês esclarecerem dúvidas. Então, nos seus horários, 8º no seu, 9º ano no seu, enviem se tiver alguma dúvida para a gente poder esclarecer. Tá certo?